Estamos aqui na Escola Municipal Professor Antônio Carlos Manzini, numa segunda-feira, um dia muito especial. E a escola hoje, está fazendo uma grande aula, uma aula fora aí da sala, vai ser aqui no Galpão, daqui a pouco vamos acompanhar as imagens, inclusive, uma aula de história com o professor Rui, falando sobre 3 datas importantes. A primeira delas é hoje, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil. Há controvérsias quanto também à nomenclatura. Em Confidência Mineira, cujo dia foi no dia 21, no domingo. E também estamos aí comemorando e refletindo a importância dos povos originários, que são os povos indígenas. 3 datas muito importantes, reunidas numa só reflexão e comemoração. É isso, professor? É isso mesmo. Nós vamos fazer hoje, aqui, envolvendo todos os alunos, do 6º ao 9º ano da Escola Municipal Professor Antônio Carlos Manzini, para falar justamente, sobre os povos originários, povos indígenas do Brasil, que foi no dia 19 de abril, e sobre Tiradentes, em Confidência Mineira, que foi feriado nacional, apesar que caiu no domingo, às vezes passa despercebido, mas foi ontem. E a data de hoje, que é o dia do descobrimento do Brasil, que esse termo a gente sempre trabalha em escola, que o termo descobrimento a gente coloca entre aspas, por quê? Na verdade, aqui já tínhamos os povos originários, nós já tínhamos os nativos da América, nós tínhamos os nativos do Brasil. Mas, de qualquer forma, é a data de 22 de abril de 1500, com o termo aí de descoberta por Pedro Álvares Cabral. Data oficial. Uma data oficial que não é feriado e que muitas pessoas, muitos brasileiros nem sabem, a gente acaba se esquecendo. Mas nós vamos fazer essa reflexão aqui, então, durante a minha apresentação, com o apoio dos outros professores aqui da escola. E também vamos até mencionar também, aniversário de Brasília ontem, na capital do Brasil, que foi inaugurado no dia 21 de abril, oficialmente, 21 de abril de 1960. Professor, você defende a ideia, de que, não sei quando isso vai ocorrer, mas você defende a ideia de que o 22 de abril seja feriado nacional. Eu tenho para mim, assim como a nomenclatura, de antigamente se falava o dia do índio, passa a ser o dia continua o mesmo, 19 de abril, tá? E só que é o dia dos povos originários, o dia dos povos indígenas do Brasil, a nomenclatura usada atualmente. E se a gente analisar bem... E há várias tribos ainda, Várias, a gente tem, milhares, Nós temos mais de 1 milhão de indígenas no Brasil todo. Com mais de 100 línguas, inclusive. A gente tem mais de 100 ou mais de 200, eu não estou bem certo, mas tem várias etnias com linguajar próprio. E a questão indígena também não é aquele indígena lá na selva, na mata. Além de ele ajudar a preservar com as reservas indígenas, mas o indígena ele está em todos os lugares. Participativo, Participativo, ele é político, ele é médico, ele é dentista, ele é sociólogo, professor, enfim, nas várias áreas de atuação nesse país todo. Aquela coisa lúdica de floresta, ele não precisa necessariamente estar morando lá, ele pode estar morando em São Paulo, Matão, Rio de Janeiro, em qualquer local, ele nunca vai deixar de ser um indígena, tá certo? Em Confidência Mineira, muito importante. Da Inconfidência Mineira, é importantíssimo a gente ressaltar que foi um marco, A gente estava ali no pleno século XVIII, o século das luzes, o século do iluminismo na França, e foi justamente por influência do iluminismo que os filhos de fazendeiros, de mineiros, de donos de minas, das colônias na América, no caso do Brasil, que iam estudar, mandavam seus filhos estudar na Europa e tinham contato com os filósofos. Então já estava vendo durante o século XVIII todo esse movimento iluminista, que era um movimento contra o absolutismo, o poder centralizado na mão do rei ou da rainha que fosse. Lutavam também pela liberdade, igualdade e fraternidade, que vai ser o lema da Revolução Francesa, que vai ocorrer no mesmo ano da Inconfidência Mineira, só que meses depois. E também pela participação, era contra o domínio total sobre a sociedade da Igreja Católica na época. Então, inspirado em Montesquieu, um outro filósofo iluminista, a divisão dos 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, que vai nascer então em Minas Gerais um movimento liderado por Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o apelido, alcunha de Tiradentes, pelo fato de ele também ser, além de um alferes, um militar, dono de sítio também, ele também tinha essa função de extrair os dentes das pessoas. Ele, mais uma série de alguns intelectuais da época, membros até da igreja, alguns fazendeiros, fizeram um movimento contra a coroa portuguesa, que era um protesto contra a elevação da alta cobrança de impostos. Tinha o quinto do ouro, tinha a derrama. A derrama o que é? Quando a coroa portuguesa percebesse que algum cidadão, algum dono de mina não contribuísse com 20%
que diga-se de passagem, perto dos dias de hoje é até pouco, que a gente paga muito mais, eles lançariam a derrama. A derrama era o seguinte, se a pessoa não contribuísse com aquela quantidade de 20% em ouro, poderia pegar em escravo, prataria, o que fosse para chegar no montante. Então tinha esse movimento separatista que era contra essa cobrança elevada de impostos e mais ainda, eles tinham um movimento separatista, pensava-se a princípio separar as Minas Gerais de Portugal, mas não previam a abolição da escravatura, da escravidão dos negros, tá bem? E aqui hoje de grandes reflexões, né, e aprendizado, né? Sim. E o aprendizado ele é importante, né, para que a gente não replique no futuro, né? Exatamente. Não, ele é muito importante pelo seguinte, porque o movimento não foi em vão. Evidentemente, né, os grupos mais elitizados dali, todos foram julgados, né, foram presos, condenados. Alguns foram degredo para a África, outros ficaram liberados. O único que pagou a conta mesmo foi Tiradentes, né? Que Dona Maria I, a rainha, condenou ao enforcamento e depois o esquartejamento dele, tá bem? Legal. Então, para fazer um fechamento aqui nessa grande aula, né? Todos esses temas e as datas estão interrelacionadas, né? Sim, vão estar totalmente interrelacionados e depois falar, mas então foi em vão? Não, porque depois, 10 anos depois, a gente vai ter a Conjuração Baiana, que é um movimento também inspirado no Iluminismo, inspirado na Inconfidência Mineira, e já previa uma libertação do Brasil como um todo e a libertação dos escravos. Que aí os fazendeiros que perceberam caíram fora também. E voltando, né, para fazer a reflexão nos dias de hoje, quando foi feita a proclamação da República, porque Tiradentes era um nome não aceito, né, era condenado até a 5ª geração. Aí na República precisavam achar um herói, procuraram então na figura de Tiradentes. Tudo hoje no mesmo caldeirão aqui na professora Antônio Carlos Manzini. Nós esperamos ter aqui uma aula, né, bastante participativa, que a gente costuma fazer todos os anos mesmo, que engloba a escola inteira. E deixar aqui uma reivindicação para que seja conclamado feriado 22 de abril. Apesar que, né, a gente tem vários feriados, né, mas que pelo menos, se não for feriado, que ele seja nas grandes mídias, né, enaltecido essa data importante. Lembrado pelo menos. Lembrado pelo menos, tá bem?